Senhor presidente, senador Braulio Maggi, eu venho à tribuna falar de um tema que nós todos nos envolvemos no longo de todo o ano passado praticamente, que é o projeto da renegociação da dívida dos estados. Sinceramente, senhor presidente, eu não entendo como é que um projeto tão debatido, tão discutido, e com essa casa sempre sendo sensível aos argumentos do governo, na linha de que só depois das eleições é que nós poderíamos ajustar o que aqui havia sido colocado para votação. A casa assim o fez e votamos depois das eleições. Ficamos perplexos e até incrédulos, eu diria, ao ver que aquilo tudo acordado acabou não sendo implementado e fez, senadora Rose, com que o Congresso reagisse. E reagiu de forma correta, entrando com esse decreto legislativo, exigindo de que a aplicação do que foi votado aqui por nós, eu diria por unanimidade, fosse de fato aplicado. No Rio Grande do Sul, nós falamos aos quatro ventos de que havia um grande entendimento, projeto aprovado, seria aplicado, e nós seguíamos um outro indexador da dívida, que resultaria para o meu estado numa economia de 15 bilhões de reais. Por isso eu digo perplexo quando vemos que a fala atual é de que não dá para reconhecer o que foi aprovado e que obrigou que a Câmara ontem tivesse votado, e essa casa vai votar no dia de hoje, com o nosso voto, tenho certeza absoluta, será quase por unanimidade, a urgência, para na terça-feira votar o mérito. A posição, senhor presidente, não podia ser outra. Nós aqui representamos os estados e um acordo firmado com o Executivo e com o Legislativo só tem que ser cumprido. Não. Eu sou do tempo ainda, Vossa Excelência sabe, que fomos constituintes juntos, e eu estou nessa casa, no Congresso, desde aquela época até hoje, acompanhado quase sempre de Vossa Excelência. E o que vale é o acordado, é o negociado, é o discutido, é a palavra empenhada. Mas depois da lei aprovada, que é só regulamentar para encaminhar, a gente não vê isso acontecer e chegamos no absurdo do Congresso ter que fazer um decreto dizendo que se cumpra o que foi aprovado e publicado. E por isso que às vezes eu digo que nós estamos atravessando um momento muito difícil. Há uma certa desconfiança no ar, não só aqui no Congresso, mas também nas ruas e no conjunto da sociedade desse país. Por isso, senhor presidente, eu tenho me preocupado e falado muito também das duas MPs, a 664 e a 665. E o que falo aqui na tribuna quase diariamente, falei na reunião que tivemos com 3 ministros. Fiz 3 audiências públicas, uma com OAB, CNBB, Ministério Público, DIESE, DIAP, e outra com todo o movimento sindical brasileiro, confederações, centrais, federações e entidades de caráter nacional. É unanimidade de que essas duas MPs, como elas estão, elas não podem passar aqui no parlamento. Ela pega, como eu insisto com essa frase, exatamente aquela canção do Chico Buarque, interpretada pela Ângela Maria, só pega gente humilde. E a canção diz, gente humilde que não tem com quem contar, que vontade de chorar. É fato e é real. Nós aqui, claro que representamos o conjunto da população, os empresários, claro que representamos, os trabalhadores, os assalariados, os desempregados, e essa gente humilde sentada na beira da calçada
que quando o trem passa, eu fico a olhar. Eu tenho feito um debate tranquilo, equilibrado, mas tenho dito e repito, se as duas MPs vierem a voto, eu quero que me deem o direito de vir à tribuna defender pela derrubada das duas MPs e não só votar contra. Dizer que o seguro-desemprego, numa época de recessão, como anunciado pelo próprio ministro, foi o ministro que disse, não fui eu. Eu vi na TV dizendo que estamos entrando num período de recessão. E aí, nessa época de recessão, eu digo para o trabalhador, olha, agora você vai ficar desempregado, mas se não trabalhar mais 18 meses, você não vai ter direito ao seguro-desemprego, que antes era 6 meses, mudando a regra do jogo. Claro que vai criando um pavor lá no nosso povo, na nossa gente, meu querido senador Walter Pinheiro. Como é que eu vou explicar para o pescador? E nós temos que falar aqui do pescador, nós falamos que a nossa costa é uma das maiores do mundo. Eu vou dizer para ele, olha, se a pesca estiver legal, você vai pescar e tem a Bolsa Família. Agora, no período do chamado defeso, que é em defesa do meio ambiente, da reprodução dos peixes, você não pesca e só fica com a Bolsa Família. Aí ele não pode ganhar o seguro-defeso? Me expliquem isso, quero que me expliquem isso. Me expliquem isso, que jeito? Tem problema na viúva? Agora é correto dizer daqui para frente a viúva só vai ganhar 50%? Não, mas tem aquele caso. Vamos combater os casos mediante uma regulamentação da legislação. Por isso o apelo que eu faço aqui, senador Arroz, o qual eu acompanhei aqui, fiz o debate antes com Vossa Excelência, fiz o debate, dialogamos, Vossa Excelência muito bem na tribuna, é que o governo tem que dialogar, tem que negociar, tem que conversar. É possível, sim, construir o entendimento se o governo entender que não dá para falar em ajuste social, eu não falo nem ajuste fiscal, ajuste social, só olhando para a parte de baixo, o que eu não chamo nem do primeiro andar, eu chamo o pessoal que está no porão. Aí não dá. Se é para debater ajuste na economia, vamos lá da cobertura até a parte de baixo, aí tudo bem. Por isso, senhor presidente, eu quero ser rápido aqui na minha fala. Esse debate nós vamos continuar fazendo com a maior tranquilidade, na busca de construir, senadora Lúcia Havana, senador Walter Pinheiro, um acordo, um entendimento, mas que não seja sacrificar nosso povo, nossa gente, tão sofrido. Senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência queria uma parte? Isso. Faço questão aí, tem 2 minutos ainda. Meu caro Paulo Paim, primeira coisa que eu queria levantar nessa questão, senador Blaio Maggi, figura que eu tive a oportunidade, inclusive, de compartilhar de uma boa conversa ontem à noite, é que as pessoas precisam, senador Alides, entender que toda vez que você levanta um ponto como esse que o senador Paulo Paim está levantando, aí as pessoas sacam o seguinte, Paulo Paim está contra o governo. Aí já começam a fazer matéria, vai sair inclusive do PT. Ora, isso é ser contra o governo? Alguém que tem a coragem de alertar e querer discutir o que nós estamos fazendo, Paulo Paim, dizendo, meu governo, dá para me escutar? Eu posso contribuir com você? É possível ter esse espaço? Esse é que é o chamamento. Agora há pouco uma pessoa me disse ali, Pedro, você está mais de oposição do que os tucanos. Essa diferença é que tucano vai de bico, e eu não tenho um bico, então eu falo. Então assim, na realidade, esse é o papel que eu acho que você está fazendo muito bem. Dizer, como você disse aqui a semana passada, Paim, Paim me disse aqui, Pedro, eu estou dialogando com os movimentos, eu estou buscando sentir, eu quero ouvir do meu governo, onde é que é possível fazer sacrifício, bora fazer. Mas e daí, depois disso? O que se construirá? Quais os caminhos? Fazer ajuste, senador Alice, num período de crise é extremamente correto. Mas se faz ajustes para tentar andar. Ninguém toma medicamento para ficar a vida inteira tomando droga. Aliás, se remédio fosse boa coisa, não chamava de droga. Você toma para passar a fase difícil, para depois vir a bonança. Eu aprendi assim, depois da tempestade, eu quero saber quando é que chegará essa bonança. Então, discutir isso de forma fraterna. Como é que o senador Paulo Paim, com sua experiência, com seu enraizamento,
com sua capacidade de diálogo com diversos setores, como é que esse sujeito pode ajudar o governo? Ou melhor, como é que esse sujeito pode ajudar o país? É esse o chamamento. Mais do que governo e do que partido, nós estamos discutindo como ajudar o país. O país. É isso, Paulo Paim. Então, portanto, por isso que me somei às suas iniciativas, assinamos juntos diversas emendas, 47, não como afronta. Até porque quando a medida provisória foi feita, meu caro Aziz, mas Vossa Excelência não tinha nem tomado posse. Então, imagine, tá bom, se eu não pude participar, que é normal, o governo tem seus técnicos, faz a medida provisória, então a forma de eu participar é a posteriori. Vossa Excelência é testemunha que eu cobrei que a nossa bancada fizesse reunião com os ministros. Fizemos? Isso é ser contra o governo? Não. Isso é tentar ir ao encontro, senadora Rose, para a gente buscar ajudar. Ora, ser contra o governo é ficar pelos cantos, só esfaqueando. Ninguém pode nos acusar, e eu sou testemunha do seu comportamento. Eu não vejo Paulo Paim atravessar a rua para ir pedir indicação de A ou de B. Graças a Deus. Então, assim, esse é um esforço. Aliás, é um esforço de muita gente. Por isso que eu citei Blaio Maggi aqui ontem à noite, porque nós conversamos. Eu sou do PT, Vossa Excelência do PR. E dialogamos no mesmo propósito. No mesmo propósito. Como é que a gente vai contribuir? De que forma eu posso ajudar? De que forma nós podemos? De que forma o Senado pode ajudar? Então esse é o debate. É o debate da franqueza, da clareza, da sinceridade. Eu aprendi, Paim. Eu entrei muito cedo no mercado de trabalho. Eu, aos 19 anos, era chefe de central de manutenção em Salvador, na minha querida antiga Telebahia do SEMA Telebrás. E eu dizia a todo mundo que trabalhava comigo, ó, é muito melhor ser sincero, bajulador de chefe, a gente termina não enxergando o que está acontecendo. O melhor dos auxiliares é aquele que tem coragem de dizer ao chefe onde é que ele está achando que as coisas não estão indo bem. É isso que você está fazendo, Paulo Paim. É essa a sua contribuição. Não é um problema de se explicar ou não se explicar com sua base, mas é interagir. Onde é que a gente pode romper essa barreira que está evitando que o nosso governo dialogue com a sociedade e a gente vá ao encontro do desejo dessa sociedade e bote o nosso país para andar. Muito obrigado, senador Walter Pinheiro, pelo à parte. Senador Cássio Cunha Lima. Senador Paulo Paim. Que fomos constituintes juntos também, senadora Rose. Essa é sempre uma boa recordação da Assembleia Nacional Constituinte, da nossa Constituição Cidadã, que inclusive lastreia todo o debate que está sendo realizado nesse instante. Porque foi lá atrás, pelos idos de 87 e 88, que conquistas foram alcançadas na luta do trabalhador brasileiro, nos avanços da sociedade, e Vossa Excelência sempre foi uma voz coerente na defesa de aposentados, de trabalhadores, e peço à parte para que, na condição de líder do PSDB, eu possa dizer dessa sua trajetória de coerência, que se firma agora de caráter definitivo. Vossa Excelência coloca acima dos seus compromissos partidários a sua história de vida, a sua luta de uma trajetória inteira em defesa do trabalhador, do aposentado brasileiro, chamando o governo para um ambiente de diálogo que, lamentavelmente, não há disposição por parte da presidente Dilma Rousseff do PT. Infelizmente, o que nós estamos vendo no Brasil é um governo que não se encontra, um aglomerado de pessoas que ficam batendo cabeça e que criam crise uma atrás da outra. Portanto, para não tomar tempo do pronunciamento de Vossa Excelência, quero apenas louvar a atitude que reafirma uma trajetória de vida, que coloca acima de qualquer embate partidário os compromissos que foram construídos ao longo dessa trajetória com o trabalhador, com o aposentado, que da mesma forma que Vossa Excelência defende, nós do PSDB também estaremos defendendo, para que eles não sejam os únicos culpados a promover o ajuste fiscal defendido hoje pelo governo. Cumprimento Vossa Excelência, não apenas por esse pronunciamento, mas não falo em nome da liderança do PSDB, falo em nome pessoal, pela sua trajetória
que tem o respeito dos gaúchos e dos brasileiros. Agradeço ao senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência, desde a Assembleia Nacional Constituinte, sempre nos aproximamos em posições que se refletem no plenário nesse momento e aqui também muito bem retratada pelo líder Walter Pinheiro. Mas, senhor presidente, eu vou concluir, mas só quero lembrar a todos um episódio. Quando o presidente Lula se elegeu, encaminhou para essa casa a reforma da Previdência, nós, em torno de 6 senadores, dizíamos, com esses 6 votos, a reforma passa ou cai. Alertamos. Na última hora, o presidente Lula estabeleceu um processo. Criamos a PEC paralela em comum acordo com os senadores da oposição e do governo, e o compromisso era, bom, cada um vota com a sua consciência. Foi a primeira vez que eu fui vaiado na minha vida. As galerias aqui, parentes enrolaram, essa tal de PEC paralela não vai sair nunca, porque ela atenuava a reforma da época. Eu digo, eu acredito que vai sair. Demorou um ano. Eu vim quase toda semana à tribuna, não só eu, como outros senadores. Mas aprovamos a PEC paralela. O presidente Lula, quando sai daquela eleição, com toda a força da época e com gordura para queimar, soube negociar. Por isso, presidente Dilma, eu faço mais uma vez um apelo aqui da tribuna. É preciso dialogar com o Congresso Nacional. Eu vou mais além, senador Tarso Gereissati. Tem que conversar, sim, com a oposição. Tem que começar com a base. O que está em jogo nesse momento é o interesse nacional, é o interesse do povo brasileiro, e eu tenho certeza absoluta que a oposição, como os senadores da base do governo, como os deputados, saberão dialogar, mas não também querer aprovar exatamente como está 2 medidas que são totalmente inviáveis. Por isso eu fico muito tranquilo, no sentido de que estou cumprindo o meu papel, na busca do entendimento e de um grande acordo. Mas se não for possível também, a vida é assim, nada é eterno, casal vive junto e um dia resolve se divorciar e nem por isso a vida de ambos não continua. Permite uma parte, senador José Agripino, por favor. Senador Paulo Paim, eu estava no meu gabinete e comecei a ver o pronunciamento de Vossa Excelência e me senti na obrigação de vir aqui, antes até de começar a ordem do dia, para recuperar um pouco do passado, já que Vossa Excelência e eu estamos nessa casa há bastante tempo. Vossa Excelência se lembra e já por várias vezes manifestou a alegria de nós termos, muito embora adversários políticos, nós temos participado de lutas conjuntas, como a questão da reforma da Previdência, quando nós, pela sua capacidade de diálogo, encaminhamos questões com até a PEC paralela, que significaram, ao final, coisas boas para o povo do Brasil. Produto de quê? Do seu conhecimento de causa da questão previdenciária, da sua defesa intransigente dos aposentados. Tem que haver alguém que defenda os aposentados. Tem que haver. Vossa Excelência é esse intérprete, reconhecido. Se há alguém nesta casa que interprete com fidedignidade o interesse dos aposentados, dos pensionistas, de excluídos de algumas categorias, é Vossa Excelência. Com muita coragem e com muita determinação, muitas vezes contrariando, como naquela época, na reforma da Previdência, Vossa Excelência, vou usar aqui um termo vulgar, topou, enfrentou o governo. E nós fizemos o entendimento, nós, governo e oposição, fizemos o entendimento e produziu-se a reforma da Previdência, pactuou-se a tramitação da PEC paralela, que foi um arranjo parlamentar, e que possibilitou uma coisa boa para o povo do Brasil. Eu, como fui protagonista naquela época de uma parceria positiva com Vossa Excelência, eu no campo da oposição e Vossa Excelência no campo do governo, ouço o discurso de Vossa Excelência com muito respeito,
pelo seu passado e pela autonomia das suas posições, pela independência das suas posições. Vossa Excelência tem o direito de ser independente. Direito conquistado ao longo de muitos episódios. Tem o direito de ser independente. Qualquer um tem. Mas Vossa Excelência tem a legitimidade para interpretar essa independência e para dizer o que Vossa Excelência está dizendo agora. Que não vai votar uma coisa que não foi prometida. Que não vai votar uma coisa que não coincide com as suas convicções. E mais do que tudo, que significa um passo para trás. Um passo para trás. Negando um compromisso tomado. Por essa razão é que eu fiz questão de vir aqui à tribuna para recuperar um pouco do passado vivido por Vossa Excelência quando eu fui seu parceiro, quando juntos fizemos uma luta positiva, e para dizer que Vossa Excelência merece o respeito do seu partido, merece o respeito da oposição e merece o respeito da causa pela legitimidade das suas posições ao longo dos seus mandatos parlamentares. Muito obrigado, senador José Agripino. Nós somos testemunha da história. Como foi aqui a própria discussão do fator previdenciário. Foi um amplo acordo aqui no Senado entre oposição e base. E nós aprovamos aqui que o fator tinha cumprido o seu papel no momento das nossas vidas e tinha que ser mudado. E hoje eu estou mais do que nunca convencido que nós devíamos botar, inclusive nesse bolo das duas MP, o fator, até porque se eu estou na fábrica, eu era técnico em segurança. Sabe o que eu fazia? Eu me aposentava com o fator. Eu ia ter um prejuízo lá de 40%, mas eu ganhava 5 mil, me aposentava com 3, ficava ganhando mais 5 mil, meu salário ia para 8, deixo passar alguns anos e entro com o Instituto da Desaposentadoria. Quem é que perde? Perde a Previdência, perde a União. É assim que os trabalhadores estão agindo. Então é o momento de sair também desse famigerado fator, que não entra no mérito aqui, o que ele cumpriu na história, é a hora da mudança. E por que não a Fórmula 85-95, que vincula, inclusive, com a idade, que não vai ter mais aposentadoria precoce, e nós saímos dessa história do fator, mediante aqui uma grande concertação, que fica, eu digo, no campo da razoabilidade, equilíbrio para os trabalhadores, trabalhadoras e para a própria Previdência. É só fazer o cálculo, eu disse para o ministro, e o ministro Gaba já disse de público que é simpático essa ideia. Nós fazer o ajuste nas duas MP e colocar a Fórmula 85-95 que todos ganham. Senhor presidente, eu sei que meu tempo terminou. Eu, de minha parte... Vou tentar ser o mais breve possível, senhor presidente. De minha parte...